Olá, bem-vindos ao Livres e Chiques de hoje. Hoje eu estou com uma convidada, assim, chiquérrima. Além de arquiteta, ela também é dona das melhores figurinhas do WhatsApp. Muito prazer, Verônica Gaburro. Ai, querida, muito obrigada, Má, pelo convite de estar aqui neste espaço super incrível que a gente fez. Então, muito obrigada. Bom, para situar vocês aí, a Verô foi a minha arquiteta desse projeto, que ela chama assim um espaço de gravação, eu chamo de cafofo, carinhosamente, que era uma brinquedoteca, já contei para vocês lá no Instagram, era uma brinquedoteca dos meus filhos, cheio de brinquedo que ninguém mais usava, né, Verô? Sim, sim. E aí a gente resolveu transformar esse ambiente, então, num espaço que vocês estão vendo agora, pra gente poder aí usar de várias formas. Mas antes disso, eu vou voltar um passo, Verô, conta um pouquinho quem é a Verô, e depois a gente entra aí nos pormenores. Então vamos lá, eu sou arquiteta. Esse ano vai fazer 20 anos que eu trabalho com arquitetura. Eu comecei a trabalhar fazendo estágio na faculdade, mas meu foco sempre foi interiores. Então logo no finalzinho da faculdade eu já tinha alguns clientes pequenos, mas que foi me dando segurança para quando eu me formasse já tivesse alguma experiência profissional, não só acadêmica. Então esse ano eu completo 20 anos. Amo o que eu faço. Hoje eu não consigo me ver fazendo outra coisa que não seja arquitetura. Gosto de estar no meio da bagunça de obra. Jura, Verô? Juro, assim, de verdade, eu gosto de estar, porque assim, ver essa transformação que você falou, que aqui era um quarto, tinha uma cama, era o espaço do brinquedo das crianças. Na pandemia eu trouxe a cama, porque ninguém queria dormir sozinho, todo mundo queria dormir comigo lá no quarto. Falei, não, pode parar. E aí a queixa da minha filha é que ela ficava no último quarto, era muito longe, ela ficava com medo. Então eu botei a cama do quarto dela, uma cama de casal, aqui no meio da brinquedoteca, virou um pardieiro. E aí, ver essa transformação na vida das pessoas, para mim, é de verdade, assim, você já me conhece há algum tempo, eu me envolvo com o meu cliente, com o projeto, com aquilo que eles querem fazer, e isso não tem recompensa melhor. Então, eu amo fazer arquitetura, amo o meu trabalho e faço, né, procuro fazer da melhor maneira possível. Mas e com relação, eu vou falar aqui uma verdade minha, porque eu também já fiz, antes da consultoria de imagem, eu fiz design de interiores, gente, acredite se quiser. Eu fiz tudo quanto é tipo de curso, vocês imaginam, eu já fiz até de corte e costura, eu fiz curso de elétrica, pra trocar lâmpada, gente, já fiz de tudo. Mas eu fiz o design de interiores e a minha primeira obra, graças a Deus, por sorte, foi o apartamento da minha mãe, foi a reforma do apartamento, porque ela tava mudando pra São Paulo. E aí eu falei, não, mãe, deixa que eu faço. E eu passei um perrengue com os prestadores de serviço. Sim. Eu acho que essa foi a minha maior dor. Tanto é que fiz o apartamento dela e falei, tchau, faço mais porra nenhuma. Não quero mais saber, taca fogo no diploma que eu não quero mais. Como é que foi isso pra você? Ó, eu sempre falo que é o seguinte, obra, seja ela uma obra de reforma, uma obra do começo, existem alguns tipos de obra. Todas vão dar problema. Todas vão ter um trabalho, vai ter um estresse, vai ter hora que você vai falar não quero mais. E eu falo o seguinte, quando vou começar uma obra, você vai ter problema. Com quem você não pode ter problema? Com aquelas pessoas que você está trabalhando. Então, por exemplo, assim, você não vai ter problema comigo. Dificilmente, assim, poucas situações que eu tive um problema com o cliente, porque a obra vai dar problema. Então, o meu papel não é só fazer o teu projeto, é te ajudar a gerenciar essa loucura que é obra. E a gente sabe que é. Então, assim, por exemplo... Mas e aí, você vira até meio psicóloga, assim, do seu cliente? Não tem outro caminho que não seja a gente fazer o que tem que ser feito. Então, por exemplo, quando a gente tem os imprevistos de uma obra, que eles vão acontecer, quem é o bom profissional? Aquele que vai resolver para você. Como ele vai resolver? A gente vai descobrir, mas ele vai resolver. Então, hoje, né, nesse tempo todo que eu tenho, as equipes que trabalham comigo, graças a Deus, eu falo que assim, não é que não vai dar problema, mas mesmo que dê um problema, eles serão resolvidos. Eu falo assim, não sei como é que tem que fazer, mas ele tem que ser resolvido. E isso faz com que a gente passe por uma obra
com menos trauma possível. É, porque você já calibra ali a frustração, exato. né? Então vamos fazer, ó, vai dar BO, não sei onde vai ser, mas vai dar. Mas eu acho que assim, você tem um lado que eu gosto muito, que também se identifica comigo, que é um lado muito prático. Exato. Eu falo que aqui em casa a gente tem um lema, pra cada problema, 2 soluções. Porque, gente, problema, viver é um problema, né? Viver você vai ter ali ao longo da sua jornada um monte de percalços e um monte de, né? Então eu falo assim, problema a gente vai ter com uma coisa ou com outra na vida. Então assim, pra cada problema, 2 soluções. Eu acho que você é agilizada nesse sentido. E assim, ó, quando a gente faz um projeto, então assim, a gente tem as etapas de fazer o desenho, de fazer o projeto. Não adianta eu entregar para você ou deixar na obra um caderno com um monte de informação do projeto. Por quê? Porque assim, quando a gente fala em reforma, né? Tem imprevistos que não tem como a gente prever antes. Que horas que você vai resolver? Na hora que você está na obra. Então, assim, o meu projeto tem bastante informação, mas mais importante do que entregar um bom projeto é estar ali naquela obra, é estar disponível. Então, assim, eu tenho amigas que são médicas e clientes, quando a gente está em final de semana, almoçando, e o telefone, eu estou respondendo, eu falo assim, eu estou trabalhando. Por quê? Porque para cliente, para o meu cliente, às vezes é o final de semana que a pessoa tem tempo de resolver. E assim, eu falo, às vezes conversar 5, 10 minutos fora do horário comercial me resolve a semana que vai entrar. Então essa disponibilidade que a gente tem como prestadora de serviço faz uma diferença. Obviamente, assim, não sei se o caminho que eu faço é o melhor, mas é o que tem dado certo. Né? Nesse tempo todo, o que eu percebo é que, assim, às vezes é a cliente me ligar, tirar uma dúvida da cor do tecido, que faz a diferença para ela não ficar insegura para comprar ou qualquer outra dúvida que ela tenha no meio da obra, sabe? Então, assim, é mais do que fazer só o desenho, é mais do que ter um bom projeto, é você atender bem o teu cliente. Maravilhoso. Entendeu? Ô, Verô, e quando a gente tem um BO daqueles assim, tipo que nós tivemos aqui, porque a Verô foi, né, que me ajudou a conceber esse espaço, e eu tinha várias exigências quando a gente foi fazer. Sim. Uma delas eu precisava de um ambiente instagramável, que eu tivesse vários cenários. Exato. Então esse foi o meu primeiro pedido. É assim mesmo, né? Um briefing que a gente fala, que você pega com o seu cliente, né? Todo projeto começa com a intenção da pessoa, tá. Seja num espaço comercial, seja num residencial, o que quer que seja. Ela vai me contar o que ela quer. Então Marcela chegou aqui e falou, eu quero um espaço que seja instagramável, que eu não tenha um lugar, que eu tenha vários lugares. Vários cenários. Vários cenários. E a gente fez com que esse espaço, mesmo tendo vários cenários, ele seja harmoniosamente bonito, né? Então, porque o painel, tudo isso... Foi pensado. Sim, a gente pensou para que as coisas, ela pode gravar naquele cenário, gravar nesse, gravar todos juntos, porque para esse espaço foi a primeira vez que eu também fiz esse projeto, né? Essa coisa de podcast é uma realidade muito nova. Então, assim, a gente já está estudando o que é que vai funcionar. Quebramos a cabeça, né? Não é? Quebramos. E aí você tá num ambiente escuro, você não sabe como é que as coisas têm que funcionar. Então, para todo cliente é um projeto único, porque a sua vontade é diferente da outra vontade. E o meu papel é poder entender isso e te falar, isso vai dar certo, isso não vai dar certo, isso é viável, isso não é viável. Então, assim, é meio até às vezes de dar uma segurada na ideia da pessoa, porque ela quer fazer alguma coisa que fala, olha, isso não vai funcionar. Né? E outra, tudo envolve muito dinheiro, exatamente, porque qualquer coisa exatamente. Igual, a gente quis colocar um chroma key, essa história do chroma key... Que eu não sabia nem o que era, né? Que foi a minha exigência. exigência. Eu quero um chroma key. Eu falei, então assim, por favor, me fale o que é o chroma key, porque eu não sabia o que era o chroma key. Aí ela me mostrou, eu falei, então tá, então a gente vai pensar no tal do chroma key, né? E aí então eu tinha tinha várias exigências, eu precisava que fosse um ambiente instagramável, que fosse, pode ver que o móvel, eles são móveis, eles não são aqueles móveis robustos, eles são todos móveis leves. Por quê? Porque eu preciso trocar de cenário o tempo todo, até pra não cansar, senão fica cansativo pra quem tá assistindo. Então eu tinha que ter essa possibilidade, tudo é com rodízio, mesa com rodízio, tudo para que fosse fácil, né? E assim, ao mesmo tempo, gente, com baixíssimo custo, porque eu não queria investir muito, né? E aí eu falei, eu quero ter um chroma key, mas eu não quero aquele chroma key de pano, que aquilo é um horror pra montar, pra manusear. Até comprei, lembra, Verô? A gente comprou um chroma key, abrimos, aí vem aquele
pano. E aí, assim, na hora que o pessoal fala, eu não sei nem qual é a cor certa, porque, gente, até pro chroma key existe um Pantone, existe uma cor ideal. Exato. E a gente foi aprendendo tudo isso no meio do processo. Na hora. E aí, assim, ela comprou, não quero esse. Eu falei, então a gente vai fazer o quê? Vamos embutir esse chroma key nesse fold gesso que tem. Aí vai embutir como? Ah, mas ele não sustenta. Aí a gente foi estudando. Então, assim, os nossos fornecedores, assim, teve uns 4, eu e 3 fornecedores, para poder entender como é que esse chroma key vai ficar aqui em cima, de forma que a hora que desça esse chroma key, esconda a TV, esconda o painel. Então, assim, não era só o chroma key. Era o chroma key junto com esse cenário que a gente fez para cá. Então, a gente vai aprendendo as coisas no meio da obra, né? No meio da bagunça que a gente fez. Mas aí quando tem um BO, por exemplo, que eu imagino que já deva ter acontecido, se você quiser contar pra gente, assim, que daí envolve dinheiro e o cara fala, meu, isso deu errado, ou não ficou do jeito que eu queria, ou nananã, existe isso, não vou pagar. Sim, existe essas coisas? Existe e assim, existem situações de projeto que é o seguinte, eu posso ser contratada só para fazer o projeto e você pode contratar para o projeto e para cuidar da sua obra. Então, quando eu cuido de uma obra, que a gente chama de administração da obra, automaticamente a responsabilidade desta obra é minha. Então, assim, se o fornecedor fez alguma coisa e deu problema, ele tem que consertar. E aí, assim, esses reparos que acontecem numa obra, quando ela é administrada pelo meu escritório, o custo desse reparo é assumido pelo escritório. Por quê? Porque você, como cliente, está pagando, certo? Então, aquela coisa assim, quando você administra, quando você contrata a administração, qual é a conta que você tem que fazer? Não é a porcentagem a mais. Você vai ter condições de cuidar daquela obra? De fazer aquilo que tem que ser feito para a obra andar? Não, eu não tenho, porque meu trabalho, eu não vou conseguir estar lá, não entendo de obra, não é a minha área. Então, aí você contrata esse serviço. Quando você contrata, essa responsabilidade para fazer dar certo é minha, é do escritório. Então, já aconteceu da gente ter que assumir o custo de alguma coisa que foi feita de uma forma errada, o fornecedor nos deixou na mão, sumiu, não atende, uma série de coisas. E assim... Clássico, né? Foi comprar cigarro. Pelo amor de Deus. E assim, aí ele pega a Covid 10 vezes, ele tem 12 avós, as 12 avós já morreram. Então, assim... Morre a família inteira. Morre a família inteira. E aí, assim, esse é um profissional que se ele começar a me dar trabalho, ele já nem trabalha mais comigo. Por isso que eu falo, hoje, graças a Deus, a maior parte do que eu tenho de fornecedor, de parceiro de trabalho, são aqueles que eu posso contar de domingo a domingo, porque eles sabem como que é o ritmo de trabalho e, assim, um bom trabalho te leva a outros bons trabalhos, entendeu? Então, assim, quando tem a administração, ok. Quando não tem, aí, assim, você contratou aquela empresa, fez errado, a gente cobra. Geralmente, assim, não digo que o custo chega a ser do escritório, mas o custo é de quem executou errado, entendeu? Ele tem que assumir isso daí. Ai, maravilha. E você acha assim, ó, eu percebi, tá? E você tá aqui pra me dizer melhor. Com essa história de pandemia, as pessoas ficaram muito dentro de casa. Sim. Não tem como deixar de falar disso, né? Exato. E eu acho que as pessoas se voltaram muito para as coisas da casa, até porque muitas pessoas acabaram tendo que afastar aí, né? Como foi aqui o caso, a gente também afastou funcionário, a Sim. gente se viu tendo que fazer tudo e olhando muito mais para dentro de casa. Sim. Isso gerou um impacto, gerou maior procura, mas assim, o que as pessoas querem mais fazer hoje dentro de casa? Elas sentiram esse incômodo, enfim, como é que foi isso para você? A pandemia fez com que, assim, uma parte da mão de obra das obras, né, da mão de obra civil, das obras grandes, elas não pararam, né? As obras menores pararam. E aí, depois de uns 3 meses do início da pandemia, a gente eu nunca vi o que aconteceu na nossa área. Por quê? As pessoas, por terem que ficar mais em casa, mais no seu apartamento, então moravam no apartamento, tinha uma varanda que não dava muita atenção para aquela varanda, daí ela falava, e se eu colocar um sofá, uma poltrona aqui? Elas começaram a olhar para as suas casas, para os espaços que elas não iam ter como sair, para deixar aquele espaço mais confortável, porque afinal de contas a gente tinha uma data para começar a pandemia e não tinha data para acabar. Então ou você mora bem ou você entra numa loucura.
E aí começou a aparecer... E que tipo de projeto apareceu mais? Porque eu penso assim, as pessoas agora iam trabalhar em casa. Exato. Então vem a questão do home office que precisa ajustar. Vem a questão do lifestyle, porque agora eu vou passar mais tempo em casa, eu quero um home para assistir uma TV. Sei lá, o que veio mais? Veio o home office, então assim, as pessoas que não têm um escritório, elas acabaram adaptando na mesa de jantar, na mesa da cozinha, comprava um pedacinho de madeira, colocava no quarto. Então o home office foi uma necessidade, porque todo mundo começou a trabalhar em casa. E a área de lazer, nem tanto de home theater, de área de TV, mas é aquela área assim... A churrasqueira, um espaço, a mesinha na churrasqueira, para que você pudesse ter momentos de lazer com a sua família no período que fosse. Então a gente teve um aumento na procura. Então, por exemplo, assim, eu tenho um lavabo na minha casa que eu não estava muito. Eu quero decorar esse lavabo. Então a gente punha papel de parede. São os detalhes da decoração que fizeram com que as pessoas começassem a dar valor a este objeto, que passava desapercebido. Então, assim, e mesmo com a pandemia dando uma trégua e as pessoas, a hora que começou a voltar à vida normal, não parou. Então, hoje em dia, as pessoas continuam tendo esse interesse de morar melhor no espaço que você tem, né? De deixar a sua casa mais aconchegante, mais confortável, de cuidar, de colocar uma roupa de cama melhor, sabe? De comprar uma toalha para você usar. Porque se você não cuidar do seu dia a dia, da tua rotina, você vai enlouquecer. Então, assim, teve uma procura muito maior para projetos de interiores da parte de residência, assim, demais. Absurdo. Demais. Não, eu falo por mim, porque eu comecei a me irritar com essa brinquedoteca por conta disso. Sim. Apesar que nem na pandemia eles brincavam. Eu falei, se nem na pandemia, que a gente é obrigada a ficar trancado dentro de casa, eles vão para esse ambiente, não quero mais. Vou dar fim nessa... Porque tem uma coisa de brinquedoteca que é assim, você tem um espaço ali na tua casa para as crianças brincarem. Esse espaço precisa estar junto com a casa. Então, por exemplo, na minha casa, quando eu tinha só o Antônio, esse espaço de brinquedoteca era lá em cima, porque era perto do meu escritório. Ele mal ficava. Quando nós trocamos, eu desci a brinquedoteca para uma área que ficasse próximo de todo mundo, a brinquedoteca ela é usada até hoje. Tá com data de validade. Daqui a pouco a gente vai dar outro fim para ela. Mas, assim, que nem aqui em cima é um quarto. Então, assim, as crianças, elas iam querer ficar onde brincando? Lá embaixo, junto com vocês. Fica a dica, entendeu? Então, se você tá aí planejando uma brinquedoteca na sua casa, já pega essa dica, porque eu achei sensacional. Nunca tinha parado para pensar nisso. Pensa nisso. Eu tenho um apartamento que a gente vai começar agora, no final de setembro, e a varanda é maravilhosa, com um sofá lindo. Meu cliente falou para mim semana passada, ele falou, eu não vou pôr o sofá agora, porque eu vou fazer esse espaço ser uma brinquedoteca. Eu falei, ótimo, por quê? Porque tá na varanda, é o espaço que eles mais vão ficar. Para as crianças deles, são dois pequenininhos, é o melhor lugar. Ele falou, depois eu vejo o que eu faço. Mas não adianta ele colocar num quartinho reservado, porque as crianças não vão ficar lá. A não ser que você tenha alguém que fique ali, uma babá, mas não é o caso de todo mundo. Então, assim, espaço para as crianças tem que estar sempre muito próximo dos adultos para que eles possam brincar, entendeu? Ô, Verô, e você não acha, vou falar que a minha impressão... Assim, você acha que com essa história também de pandemia a gente fica mais em casa, as casas ficaram mais organizadas, mais arrumadas ou mais bagunçadas? Eu vou te falar isso porque, assim, eu atendi bastante, né, ali no final da pandemia. E, gente, eu não sei se o meu olhar... Gente, eu comecei a achar tudo tão bagunçado... Então, a sua casa é bagunçada, é organizada? Em casa de ferreiro, espeto de pau? Não, a minha casa é muito bagunçada. Eu já falei isso várias vezes, porque assim, a minha casa, a gente vai colocando as coisas. Eu falo, depois eu arrumo. Aí temos que chamar a nossa amiga Cris pra ir lá. A gente tem uma amiga organizer que daí resolve o BO pra gente. Resolve a nossa vida, mas assim, a minha casa não é uma casa organizada. Mas ela é uma casa bagunçada na minha área pessoal. Então, meu quarto é bagunçado, meu escritório é bagunçado. Mas a minha área social, minha área de lazer é toda arrumadinha. Por quê? Porque assim, você vai na minha casa... Você tem que ver minha casa arrumada. Aí você fala, é casa de ferreiro. Não é todo mundo que eu levo lá para os quartos, né? A gente esconde e fecha a porta. Assim, mas as minhas coisas pessoais, a minha bancada do banheiro, olha, é só por Deus, entendeu? É só por Deus. Aquela bandejinha maravilhosa ali, não, é só no lavabo. No lavabo você vai falar, ai, que lindo. Mas no meu quarto não é. Então, assim, eu percebi que as pessoas ficaram muito mais...
nessa bagunça, porque eu acho que a vida virou uma bagunça também, né? A Cris até fala muito disso. Quando você tem as coisas visualmente mais organizadas, a vida ela também fica mais organizada. A gente viveu muita insegurança, uma série de coisas que assim reflete, né, na tua casa. Então eu vi muita casa na bagunça também. Da bagunça. E trazendo um pouco desse universo agora que tem a ver com o que eu faço, que é isso, né? Eu falo que não é visto, não é usado, que entra um pouco nessa questão da organização. E a gente precisa ali ter no meu caso aqui, o guarda-roupa minimamente arrumado. Por quê? Para que eu veja as peças e poder usar. A imagem disso, a minha imagem, a imagem das minhas roupas reflete naquilo que eu tô vivendo no momento. Você acha que a casa também é um pouco assim? A casa reflete um pouco? Reflete. Deveria refletir um pouco, né? Deveria ser mais arrumada ou a gente deveria se preocupar mais com fazer, de repente, uma manutenção, uma reforma? Porque, assim, às vezes a pessoa muda pra casa, ainda mais se é uma casa alugada, a pessoa muda e o negócio vai ficando ali uma confusão. Mas é assim, ó, toda vez que eu vou falar com o cliente a respeito da casa dele, eu sempre falo que é assim, é a sua casa. Pode ser o meu projeto, mas é a sua casa. Isso quer dizer que ela tem que contar a sua história. A história da sua família. A história daquilo que o que você fez para chegar até aqui. Então não adianta eu montar a sua casa como se fosse um showroom de uma loja. Porque ela é vendável, ela é instagramável, ela faz uma foto incrível, mas ela não é a sua casa. Então, assim, eu vou contar uma situação de uma cliente que ela me falou o seguinte, eu falo bastante, vocês estão vendo. Ela fala assim, ó, ela é uma cliente minha assim de 15 anos. E de Sorocaba, né? Eu sou de Sorocaba, então ela é uma cliente minha de muito tempo. E aí, faz uns 2 anos ela me ligou, falou, olha, você pode fazer meu apartamento? Eu falei, olha, eu faço só o projeto, não tenho como cuidar da tua obra, tudo bem. Quando eu fui na casa dela, ela tem um sofá incrível, de veludo amarelo, que ela trouxe de uma viagem. Esse sofá tem uma importância para a família dela, né? Não deixa ninguém sentar no sofá? Não, ou deixa? Imagina. Porque aqui em casa eu tenho disso. Ela tem gatos, ela assim, a casa dela é muito gostosa. E eles estão indo para um apartamento. E aí, quando eu cheguei lá, ela falou assim, o que você acha que eu tenho que levar daqui da sala? Eu falei, tudo. Ela falou, tudo? Eu falei, tudo. São os seus móveis. E aí ela falou para mim que até ela me ligar, depois desses 15 anos, ela ligou para alguns outros escritórios. E que os arquitetos chegavam na casa dela e falavam assim, então, mas esses móveis a gente vai encapar. Mas esse sofá a gente vai encapar. É o sofá dela. E para mim o sofá tem a cara dela. Então, quando a gente entra na casa... nós ali, né? Quem sou eu? É a mesma coisa com o guarda-roupa da minha cliente. É a mesma coisa. Quem sou eu para chegar no guarda-roupa, no ambiente da minha cliente e falar... Joga tudo fora. Isso aqui é lixo, gente, é uma falta de respeito tremenda, porque aquilo ali ela já fez um investimento, ela já comprou a peça que às vezes não foi barata, como é o caso de um sofá. E aí, às vezes, ela ama aquela peça. Como é que eu vou falar pra ela? Quem sou eu pra falar que ela tem que jogar aquilo fora? E tem uma coisa da minha profissão que é assim, é o direito autoral. Então, assim, é o meu projeto. Então, assim, a gente está numa situação de eu estou assinando o seu projeto. Mas espera um pouco, quem vai usar não sou eu, é você. Então, esse cuidado eu tenho que ter a todo momento. Seja um projeto pequeno, um projeto maior. Aí depois vem a preocupação... Do dinheiro, porque assim, eu não tenho muito dinheiro, então o que eu posso fazer com o orçamento menor? Mas mais do que isso é o respeito por aquilo que a pessoa tem, com as coisas que ela já tem na casa dela. Ela tem móveis que foram herdados, ela tem peças de decoração que ela trouxe de viagem. E a pessoa fala, mas eu percebo que quando eu chego na casa da pessoa, ela fala, isso aqui a gente vai tirar. Eu falo, por que você vai tirar? Porque não é muita coisa. Eu falo, tudo bem, mas não conta as viagens que você fez? Não é a tua história? Não é a tua história? Mas você não acha brega? Ok. Aí eu falo assim, olha, eu acho que talvez aqui nesse espaço não fique legal. Vamos mudar de lugar? Isso faz com que as pessoas entendam que o nosso papel como arquiteta, como arquitetos, que a gente tenha esse respeito, que assim, eu escuto relatos de profissionais que não têm. E até por conhecê-los eu falo assim, olha, realmente não tem. Mas também tem pessoas que você também deve ter na tua área, com uma insegurança. Sim. E você tem que vestir aquela pessoa. Olha, você vai vestir isso. E aí cabe a nós justamente respeitar, entender, conhecer aquela pessoa,
Porque eu acho que a gente tá ali como um facilitador do processo. Exatamente. Entendeu? Você é uma facilitadora do morar, do viver. Eu sou uma facilitadora do vestir-se. E aí é fácil eu virar. Eu brinco com as minhas clientes que assim, eu falo, se eu precisar falar pra você, joga tudo fora e compra novo, você não precisa de mim. Vai na loja, a própria vendedora vai te falar. Exato. Quem é, entendeu? Exato. Então eu falo assim, o meu papel é te ajudar a se virar com aquilo que você já tem. É fazer você usar a sua peça da melhor forma possível. Porque é isso que vai. Porque senão você não precisa de mim. Você vai lá na loja, compra tudo novo, faz um closet novo e tá tchau. tudo certo. É a mesma coisa, eu acho que É a mesma coisa. Vai lá, joga todos esses móveis fora aí, dá tudo e vão comprar tudo novo. Gente, calma, né? É isso. Então, assim, é bem trabalhar muito a expectativa do cliente, da família, com aquilo que é viável, aquilo que vai funcionar e vai ficar bem, entendeu? É mais ou menos isso. Entendi, adorei. Acho que, tá vendo? Eu fiquei pensando assim, o que a gente vai falar que tem em comum com as nossas áreas? Tudo bem, realmente, a nossa imagem, a imagem da casa, né? Essa questão toda de repaginação, eu acho que é um super tema, Sim. né? Mas eu fiquei ali quebrando a cabeça. Eu acho que isso saiu. Aqui não tem roteiro, viu, gente? Não tem papelzinho. Marcela, quem você vai perguntar? Não sei, a gente vai conversar. Eu falei, então. Tá bom. Pode escolher, às vezes eu falo, Eu pode sou boa escolher. de papo também, então a gente vai falar. Marcela, conte, Marcela, como a gente fez aquele painel verde ali, bem lindo. Nossa, é mesmo, eu preciso por contar. favor, O conta. Theo, depois que tá aqui conosco, ele vai mostrar a imagem do... Eu não podia, nossa, Verão, que bom que você me lembrou, não podia deixar de falar do painel. Gente, a gente tem um painel verde aqui, e esse painel... eu fiz muitos orçamentos, porque é aquele painel verde que vocês olham em vários Instagrams, que é chique, que tem uma folhagem XPTO, porque a folhagem, eu fui descobrir depois, é uma folhagem que ela é Desidratada. A gente é conhecido como um jardim preservado. Então, as plantas são verdadeiras, que passaram por um processo de desidratação, tingimento, e aí elas estão ali, elas são plantas verdadeiras, porém desidratadas. E essa era a ideia, né? Marcela falou que era no painel verde, eu sugeri esse daí. Isso. Aí o que aconteceu, Marcela? Quando eu fui fazer os orçamentos, eu falei, Verô, Não vai rolar. vai dar. Olha eu batendo no microfone, Theo, desculpa, aqui, ó. Não vai rolar? Não vai rolar. Não vai rolar porque, assim, é uma coisa que depois, assim, não vou conseguir levar embora, não sei como é que vai ser, né? Logo mais eu vou mudar de novo. Não, vai dar não. Aguenta aí que nós vamos dar um jeito. Aí chamei uma amiga que trabalha com flores, né, com paisagem. Falei, eu quero o painel tal, mas olha só, eu tenho uma coisa, assim, que eu gosto da coisa organizada, mas eu não gosto de arrumar. Eu gosto da planta, acho linda a planta, mas eu não vou regar. Então precisa ser artificial. Aí eu falei, tá bom, Marcela. Aí ela falou, Aí eu liguei, Deia, tem aí? Não, mas eu tenho umas placas que são artificiais e vai dar super certo pro teu espaço. Fez lá a medição, liguei. Tirei foto e mandei pra você, né? Verô, o que você acha desse... Minha carinha foi daquelas. Eu falei, ai, Marcela, será que vai ficar bom? A palavra foi assim, mas amiga, isso daí é plástico. Marcela, não vai ficar bom. Isso aí é plástico. Eu falei, amiga, mas assim, o valor é muito melhor, vai dar certo, só que nós temos um problema. Ela, mais um? Eu falei, pois é, eu não tenho quem instale. Porque, assim, essa minha amiga, o instalador mudou de cidade, enfim, não tem mais. Eu não tenho quem instale aí. Ela, não se preocupa com isso que nós vamos dar A gente vai instalar o negócio. Então, assim, aí a gente veio, o pintor pintou o fundo de verde, porque daí, assim, quando você vai instalar um painel verde, mesmo com a desidratada, o fundo tem que ser escuro para que você não veja o fundo. Senão aparece os buracos, Aí ele veio, pintou da cor do verde oliva, e aí uma bela tarde, cheguei aqui 1h30 da tarde, sem hora para ir embora, sentamos aqui no chão, fita dupla face. Olha, gente, livres e chiques total. Fita dupla face, eu ia colando, Marcela ia aqui, ficamos a tarde toda. E realmente, assim, obviamente, não é a nossa... Aí é que tá. Não é a nossa primeira escolha, não é. Para aquilo que ela quer, que é ter um fundo verde, que é um outro cenário, que é uma coisa instagramável, ele funciona e funciona muito bem. Tá? Então, assim, ele é um painel verde, que ficou incrível, de verdade. Então, assim, eu falei, Marcela, a gente conseguiu fazer. Então, nós fizemos essa coisa de pegar e botar a mão na massa.
Obviamente não dá para fazer em todas as obras, com todas as coisas. E não é isso que ela faz, tá, gente? Não é isso, Mas outra... poderia ser contratada para fazer agora, né, Marcela? Se as pessoas quiserem, a gente faz painel verde agora, Mas, gente, né? vocês não imaginam essa nada para fazer chiqueza, essa chiqueza. A gente tudo aqui de jeans, moletom. De moletom, colando, a gente veio. E deu certo. Fita dupla face, aquela fita 3M colando na parede, gente, foi de primeira, não teve retrabalho, foi ótimo, tá aí intacto, serviu pro meu objetivo, porque o meu objetivo era ter uma economia nisso, eu não queria investir tanto, porque eu queria só um fundo, mais um fundinho instagramável, e eu sento ali, faço vários vídeos, resolvido. Foi incrível. Agradeço a Andréia também, que é que eu vou colocar aqui, a minha amiga Déia, que me arrumou essas placas. Sim. E que, gente, sensacional. E tá vendo? E resolvemos. A minha dor foi resolvida com muito sucesso. Ficou incrível. Fora isso, você fez mais algum nesse nível, assim, de dedicação e suor? Então, na verdade, assim, por que eu sugeri da gente fazer? Porque em casa eu tenho um painel de tampas de caixas de vinho que eu e David, meu marido, que fizemos. Então, na verdade assim, a gente é de colocar a mão na massa com as coisas em casa, e quando eu vejo que funciona, que dá certo, eu falo, olha, você pode fazer isso na tua casa. Então, assim, em casa, o painel que eu tenho na sala de jantar são várias caixas de vinho, a gente que fez. Precisa refazer de novo, né? Mas enfim. Também com fita dupla face. Então, assim, quando é uma coisa simples de ser, não que isso seja uma coisa muito simples, mas eu falei, a gente vai conseguir, vai dar certo. Porque a gente ficou quase a tarde toda, a tarde inteira todo para fazer, não foi fácil, né? Foi simples, mas não foi fácil. Simples, mas não foi fácil. Porque era ali colado dupla face, mas a hora que você vai, o negócio é de plástico, então a fita não tinha muita aderência, a gente teve ali, mas deu tudo certo. Deu tudo certo. Verô, e fora tudo isso, assim, você já fez, assim, alguma... o que é mais chato? Vamos por essa... O que é mais chato? A obra ou o cliente? Ah, querida! Querida, né? Assim, né? A gente não... Mas você gosta da obra? Adoro obra, adoro. E você gosta de lidar com essa... Olha, gente, eu vou falar, porque tem várias obras aqui no meu condomínio. Sim. E assim, eu nem tô participando da obra, aquilo já tá nervosa. É assim, ó, eu vou te dizer o seguinte, o que me deixa... Vamos beber para ela contar nessa parte, a gente bebe. É assim, é o que eu falei lá atrás, a obra vai dar problema? Vai. Então, assim, você imagina, se eu me desesperar num problema no meio da obra, o que vai acontecer? Ela vai desandar. Porque a equipe que está na obra, ela precisa do direcionamento de alguém que tecnicamente entenda alguma coisa. Então, às vezes, assim, tem um probleminha aqui, eles me ligam, eu falo, por que você não faz dessa forma? E o contrário é a mesma coisa. Eu falo, olha, vamos fazer dessa forma. Eles falam, por que a gente não muda? Então, você ter essa sintonia na obra é importante. Problema com o cliente, assim, acontece, como na tua área, como na minha área também. É mais difícil de você administrar, é mais difícil de você lidar, porque você lida com a expectativa, com a realidade, e detalhe, ele está pagando por isso. Então, quando entra na questão financeira, é muito delicado. Por quê? Porque, assim, a obra, ela tem uma estimativa e ela vai crescer. Por quê? Porque esses imprevistos vão gerar um custo maior. Quando a gente administra, eu faço uma previsão de quanto ela vai custar. O que acontecer no meio do caminho, que são os imprevistos, é assim, eles não podem ser tão maiores do que aquilo que está dentro da programação. Então, assim, lidar com essa tensão do cliente, prazo para mudar, porque ele está saindo ele mora de aluguel, ele tem prazo para entregar. Então, assim, essa tensão no final da obra, para entregar uma obra, é mais difícil, mas com a atenção do cliente. Mas aí eu acho que é mais difícil administrar a ansiedade do cliente. Exato. Porque eu fico pensando aqui, né? E assim, ó, eu falo que eu fico no meio do caminho, porque assim, a minha relação com os prestadores, ela é uma relação muito tranquila, né? Eu conto com eles. Então, não adianta eu chegar na obra gritando, também não é nem o meu perfil, né? Então, não é. É o meu. Não o é. meu seria... Não é porque não adianta. Marcela, não adianta. A hora que você leva... Assim, obviamente, que problemas graves
você tem que ter uma postura um pouco mais dura. Mas no meio do caminho, você tem que entender por que isso aconteceu, o que você fez para isso ter acontecido dessa forma. Aí eu vou entender e vou digerir e vou passar isso para o meu cliente, sempre de uma forma muito transparente, sabe? Não existe, não dá para ter meias palavras na obra. Mas às vezes mas assim, eu não tenho muito problema com o cliente. Mas as poucas vezes que eu tive, é muito mais difícil você gerenciar essa expectativa, sabe? Mas no final dá tudo certo. É uma certeza. No final vai dar tudo certo. E para quem quer construir ou reformar, o que é mais fácil, o que é mais difícil, o que é melhor? Reformar uma casa, fazer aquele famoso retrofit ou vão construir do zero? Derruba tudo e faz de novo. Olha, tudo isso é uma questão também, são vários fatores, né? Às vezes você encontra uma casa numa localização excelente, num condomínio que você queira, mas assim, ela é incrível, mas ela precisa passar por uma reforma. Às vezes você encontra um terreno muito incrível, então assim, depende, né? Aí se você fala assim, o que financeiramente é mais barato, vai depender daquilo que você for fazer. Às vezes o investimento de você fazer uma reforma completa e começar uma obra do zero dá quase a mesma coisa. Você entende? Porque você estruturalmente precisa reformar essa casa inteira, troca telhado, troca o revestimento. Eu acho que a parte de encanamento, porque o encanamento velho ali, ele não chega uma hora, ele vai dar um B.O. Não, ele então tem, assim, tipo, vamos supor, elétrica, sabe? Essas coisas que eu não entendo. Você imagina, casas muito antigas tem tubulação de cobre, de água, que a gente não usa mais hoje, né? Mas o que trocar. Acontece? Corrói? Não, assim, não, você precisa tem trocar. Corrosão, Você precisa trocar. Então, assim, e é uma parte que você não vê. A infraestrutura você não vê e ela tem um investimento alto, não é um investimento barato. Então, às vezes, é uma casa muito antiga que você tem que trocar parte elétrica, parte hidráulica. Aí você fala, então, quando a pessoa opta por comprar uma casa antiga e fazer o retrofit também tem uma questão do seguinte, a obra vai ser mais rápida do que fazer uma casa. Então, assim, são várias questões que você precisa levar em consideração. E quando você faz uma grande reforma, você pode fazer por etapas. Então, assim, tem situações, a cliente compra a casa e ela tem 6 meses para sair da casa. Ninguém faz uma casa em 6 meses. Então, qual é a opção? Ela reforma a casa. E ela muda com coisas ainda para serem feitas nos próximos anos. Ela vai colocar... é o pior, né? Mas é um ó, né? Você ficar numa casa com reforma, assim, você fica meio doido. Com pó, aquele... Eu já penso no... Acontece. Assim, acontece. No pó nas ruas. Então, assim, eu já vivo na obra, então para mim tá tudo certo. Mas a minha casa tá sempre em reforma, né? A casa toda hora a gente tá fazendo. Você reforma muito sua casa, Verô? A gente reforma, porque a minha casa é um exemplo desse. A minha casa é uma casa de 83, 84. Então, o estilo de arquitetura da casa é dessa época, né? Então, ela tem características construtivas do começo da década de 80. Então, assim... Não sei, de que não conheço essa década. Não, assim, eu nem era nascida também. Vamos deixar bem claro. Mas tudo bem. Então, a gente foi colocando como prioridades aquilo que era importante. Então, assim, para entrar na casa, a gente deu uma reformada na fachada da casa. A gente foi colocando algumas coisas para melhorar no nosso dia a dia. Aí você vai elencando. Então, assim, por exemplo, assim, esse ano a gente vai reformar isso. Esse ano eu vou reformar aquilo. Por quê? Nós estamos morando na casa. Então, você vai gerenciando essa bagunça, entendeu? Mas é óbvio que eu quero fazer ainda muitas coisas na minha casa, entendeu? Muitas. Você é aquela que fica pensando o tempo todo, podia mudar isso. Porque eu tô nessa... Ai, não, mas isso assim, aqui, nossa, essa parede tá desse jeito. O piso da minha casa hoje, ele é um piso que desde que eu entrei eu falei, eu vou trocar. Idem. Mas ele é um piso que, assim, a casa inteira é o mesmo piso. Então, também falo, se você vai trocar, você troca tudo. Não fica fazendo um ambiente de cada piso. E aí, se eu for trocar, eu vou fazer uma escolha daquele piso que eu quero. Que eu sei que ele não vai ser um piso tão barato. E aí eu falo assim, então o investimento que eu vou fazer para trocar todo o piso, então assim, tem que ser uma programação para alguns meses, entendeu? Então, assim, a gente vai fazendo algumas coisas. Óbvio que coisas menores, trocar uma cortina, trocar um papel de parede, a gente faz mais tranquilamente. Agora, mas um piso é um negócio que... entrar numa Mas aí, reforma... você sai da casa? Como é que você faz? Não, querida, a gente fica na casa. Quem vai administrar... A gente fica... Mas porque deixa eu te falar uma coisa. David, meu marido, ele é um cara que
é assim, ele não fez arquitetura, mas ele entende muito. Muito. Então ele chega, a hora que ele chega do trabalho, a gente passa tudo que está fazendo. E ele, assim, ele tem sempre ideias muito boas. Quando ele vai numa obra comigo, ele fala, aquilo vai ficar daquele jeito. Eu falo, por que você não veio antes na obra? Então, assim, David é um cara que ele entende do negócio. Então, a gente e tem que sair perfeitamente. Então, não dá. A gente nunca nem pensou de sair da casa para fazer essas reformas que a gente fez, até porque mas não porque foram reformas. E vocês também, convivem bem com isso, já tá acostumada. Não é assim, a maior reforma que a gente fez foi da piscina, que assim, aí foi uma reforma enorme. Mas as outras são reformas que é uma pintura, é uma peça de iluminação, é mais tranquilo, entendeu? Gente, uma pausinha que a gente fez aqui, ela já tá assim, ó. E aí eu não posso deixar de terminar esse nosso bate-papo delicioso com essa pergunta. Verô, eu sei que você responde você zera todos os seus WhatsApps, todas as suas mensagens. Como é que você faz isso? Mensagem do condomínio, das crianças, da escola, das mães, do trabalho. Como é que você faz isso? Conta, como é que você dá conta disso? Olha, é assim, ó, nós estamos o quê? Uns 40 minutos aqui conversando. A hora que eu olhei... Já deu um nervoso? Já me deu um nervoso, porque eu falo assim, eu preciso responder. Eu não consigo deixar muito tempo a pessoa sem o meu retorno. Eu falo assim, já ouço, mas já o grupo respondo. Da escola, aquele grupo que as mães todas falam um monte assim, ali... É assim, ó, eu posso só ver e ler... Para eu não me envolver, eu não respondo. Se é alguma coisa assim, aquelas neuroses de escola, eu só falo, mas você vê. Vejo. Não me passa nada, eu não deixo de Gente, ouvir eu não áudio. Vejo nada. Olha, peço desculpas aqui, grupo das depois mães. Que você colocou para acelerar ali o áudio da pessoa, todo mundo vai no 2 para mim. E assim, eu não deixo de ouvir. Que fica com aquela vozinha assim. Mas assim, a minha prioridade são família, né, assim, mas não digo família lá, as tias, não é essa. Família, tipo Meu assim... tia, não é você David, não. Tipo assim, se David me manda uma mensagem, eu paro o que eu tô fazendo e respondo ele na hora, porque às vezes é alguma coisa das crianças e tudo mais. Edu, não respondo não, Edu Então, fica ali, assim, ó. A minha prioridade é assim, é David, crianças, trabalho. Então, assim, e as obras que eu tô tomando conta. E assim, quando eu falo as obras... subentende-se cliente e fornecedor. Então, por exemplo... É uma loucura! A gente foi viajar agora nas férias de julho, e aí eu falei para todo mundo, olha, eu vou viajar, vou ficar uma semana, 10 dias, você pode mandar a mensagem a hora que você quiser. Eu saio de férias, mas eu não deixo de estar próxima. Idem, não, isso e eu isso também faz, faço. eu acho que assim, até pra gente fechar, isso faz uma diferença, porque eu não tenho... essas equipes que tomam conta hoje... Eu consigo não estar fisicamente no lugar, mas eu consigo coordenar, tirar alguma dúvida, fazer qualquer coisa com isso daqui. Não, isso então me ajuda muito. E eu acho assim, faz parte do meu trabalho hoje prestar essa assistência, porque se eu vejo uma solicitação e eu não respondo, aquilo me consome, aquilo me deixa nervosa. Não ler um BO para atender, porque eu falo, tá bom, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar, eu vou ver quem é o profissional que eu tenho que solicitar para resolver aquele problema. Não responder aquela cliente com algum problema da obra, aquilo me acaba comigo. Não, eu cliente entendeu? também o meu é assim, a minha prioridade é cliente, as crianças, Eduardo. Coitado do Eduardo, gente, Eduardo, eu já falei para ela tem que responder. Mas então, eu vou te assim, falar, isso é porque eu acho também, Verô, que a gente agora vem de um lugar que a gente é empreendedor, a gente que faz o nosso negócio, né? Então, e a gente é tudo. Eu falo que eu sou o eu-keep. Eu que pego proposta, eu respondo proposta, eu que falo que não sei o quê. Então, você fica ali, é só você. A pessoa fala assim, conta. Quantas pessoas trabalham no seu escritório? Eu falo, olha, muitas. Eu tenho as pessoas que me ajudam. Tem a Verô estagiária. Tem a Verô tudo. Assim, ó, eu tenho as pessoas que me ajudam nos projetos, né? Que graças a Deus, eles me ajudam demais. Então, assim, na parte dos desenhos em 3D, do desenho executivo, eu tenho, porque eu preciso estar tranquila para poder fazer o atendimento. Mas eu acho que, assim, a gente hoje tem o nosso trabalho, assim, as pessoas trabalham ou elas têm emprego. A gente trabalha. Então, assim, que horas que eu trabalho? Da hora que eu acordo, a hora que eu vou dormir. Por quê? Eu tenho 2 crianças, eu quero estar junto com eles, eu quero participar do dia a dia deles. Isso faz com que o meu horário comercial ele seja menor. Porém, se você me mandar mensagem às 7 horas da noite,
eu vou te responder, sabe? Mas eu, na hora de levar as crianças numa atividade, de estar ali com eles, eu também me reservo ao direito de estar sem culpa, sabe? Assim, eu tô com... No Antônio tá fazendo judô e eu tô vendo ele fazer o judô. Mas é das 4 às 5? Sim, porque eu estou respondendo a cliente, eu estou fazendo as coisas. Então, acho que é por isso que eu tenho essa dinâmica de não deixar ninguém sem resposta, entendeu? Maravilhoso. É uma pressão que a gente tem. Quero ser assim, quando eu crescer, eu quero ser assim. Porque Marcela... Zerar o meu WhatsApp. Marcela não é assim. Oi, Marcela, tudo bem? Que cor você escolheu a janela? A cortina? Não zero. 3 dias depois, Verô, esqueci de responder da cortina. Não, mas também não sou. 3 dias às vezes mas... eu esqueço. Não, o problema do esquecimento, gente, eu vou me justificar. A Covid acabou com o meu cérebro. Às vezes eu esqueço o nome das pessoas. Tá ruim. E aí manda a figurinha, dá risada, daí ela interage comigo, entendeu? A figurinha é uma ótima estratégia, porque funciona super. Ela conversa por figurinha. Adorei, salvo todas. Mas eu acho assim, o meu é isso. E se eu tô em atendimento, por exemplo, se eu tô com a minha cliente, tem processo que às vezes com a minha cliente, 2, 3 horas, 2 horas e meia ali, quando eu tô fazendo, por exemplo, produção de guarda-roupa, não dá. Aí o celular é silenciado, eu não respondo ninguém. Por quê? Porque eu preciso focar na cliente. Silenciei agora, porque estamos aqui. Isso, exatamente. A hora que eu saio do atendimento, às vezes eu falo, pessoal, vou entrar em atendimento, pessoal às vezes quer, vou entrar em atendimento, não vou poder falar. Assim que eu sair, eu dou uma olhada. Mas assim, a mensagem do grupo das mães tá lá, ó. Tá lá. Lá no final da conversa. E tá tudo bem. Não, tá tudo bem também. Eu vou aprender com você, Verô. Aliás, eu quero mais do que aprender com você, eu quero te agradecer. Eu que agradeço. Super obrigada. Como é que as pessoas aí, fala um pouquinho como é que as pessoas te procuram, quem se interessar, quem quiser, assim, a Verô nos projetos, como é que você trabalha? Eu tenho um site, mas acontece que assim, né, por essa correria toda, assim, a melhor forma de você hoje ver um pouco do meu trabalho é pelo Instagram. Eu até confesso que tenho deixado um pouco o dia a dia do Instagram, que eu sei que é super importante, eu já falei isso várias vezes. Mas não dá. Mas eu não consigo. E aí eu falava assim, quem que cuida do seu Instagram? Eu tenho uma pessoa que cuida. Eu falava, nossa, mas você não consegue parar, postar foto, escrever? Acontece que assim, é muita coisa. Então assim, o meu dia a dia pelo Instagram tá um pouco de lado. Mas assim, eu porque você está respondendo. Porque eu estou respondendo ao meu cliente, porque é mais dá. importante. O que é mais importante? Tudo dar não terás, é isso. Tudo não terás. Mas assim, a melhor forma é pelo Instagram, ali tem o meu contato, pode mandar uma mensagem, enfim. E se eu puder te atender, vai ser um prazer. Maravilhoso! Né? Muito obrigada pelo convite, amei. Obrigada. Ficamos por aqui com mais um Livres e Chiques. Não perca o próximo. E claro, né? Continue comigo e com a Verô lá no Instagram, em outras mídias sociais aí. É @Verônica Gaburro. Verônica Gaburro, tudo junto. G-A-B-U-R-O. A gente vai escrever. O Theo vai colocar aqui pra gente. Meninas, agradeço muito. Super obrigada. Eu te agradeço demais. Obrigada, foi maravilhoso. De coração, por tudo, tá? Por tudo. Obrigada mesmo. Calma, a gente tá aqui, se você estiver pelo Spotify, você não vai ver os nossos looks. Mas lá no YouTube você pode ver. Verô está vestindo um macacão maravilhoso. Verô, da onde é esse macacão? Tem marca esse macacão? É da Laura. A Laura é uma menina lá de Sorocaba, chama LM Laura Matos. E a Laura fez esse macacão e assim, eu até falei pra você, eu vou pôr o macacão, eu amo esse macacão, mas usei ele poucas vezes. Então a Laura que fez... Mas a cor valoriza, da cor, tá na paleta. Tá, assim, nem sei qual é a minha paleta de cores, mas ela tá dizendo vergonha. Que tá... Ela não me contou isso, vou fingir que eu não sei, tá? Vou fingir que ela fez, que ela sabe, está na paleta. E eu estou aqui também, blusinha de lã, tá frio, né? Tá super frio em São Paulo. Você tá maravilhosa. Calça de alfaiataria, o look que eu tinha previsto não deu certo, porque tava muito frio, passei frio. Mas, se você quiser conferir aqui, Verônica Chiquérrima, vai lá no YouTube que você vai ver ela linda, maravilhosa. E te espero no próximo. Até lá. Obrigada.